Sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo Podcast. O último podcast ele foi esquisito, eu postei ele e não rendeu quase nada. Aí do nada, para as minhas médias, ele do nada teve uma enxurrada boa de visualização. O que é bom, porque eu continuo seguindo nessa toada de ler esses livros, comparando. Eu acho que o outro podcast eu comparei a cultura da Rússia com a cultura do Brasil. E o outro podcast eu li sobre gulags, que eram os campos de concentração da União Soviética. E agora estou lendo um que fala sobre como é que funciona as organizações criminosas no Brasil. E eu resolvi ler um livro atrás do outro para ter uma certa comparação e ver mais ou menos como é que as coisas são, como é que as coisas eram lá e eram aqui, para achar diferenças e semelhanças. E cara, é uma coisa que eu sempre percebi no país, mas eu nunca, sabe, assim, eu sentia algo, mas eu nunca sabia o que era. Eu sempre senti que o Brasil ele tinha uma dupla hierarquia, tinha uma hierarquia oficial, mas meio que tinha uma outra que você não via, sabe? Tinha uma outra hierarquia que era meio que à margem e você não conseguia ver com clareza, com nitidez o que era. Mas eu sempre tive essa sensação que tem o jeito tradicional de ter poder, de ter dinheiro, que é você sendo médico, fazendeiro, juiz, mas sempre teve uma parcela da população que tinha uma influência enorme, e o cara ele não era nada, ele não era um médico, um proprietário, um fazendeiro, por exemplo. Se você sai nas ruas do país, você tende a sentir medo se você está numa cidade um pouco maior. Mas você não tem medo de um cara que tem dinheiro, que tá bem vestido. Você sempre tem medo de alguém que tende a ser alguém que tende a ser pobre, alguém que entre aspas está em uma hierarquia um pouco abaixo, pelo menos no campo de vista social e financeiro. E se você sai na rua, por exemplo, você sai em algum bairro periférico de uma cidade um pouco maior e você sei lá, você vê alguém com umas roupas meio desgastadas, uma tatuagem estranha, a rua está mal iluminada, o que acontece? Você olha para aquilo e você tende a sentir medo, né? Você não pensa assim, não, é só uma pessoa normal, com uma renda um pouco menor e tá tudo certo. Não, você sente medo e meio que você se sente à mercê da boa vontade daquela pessoa. Ela pode só ser um cara normal, que tem uma renda baixa, ou pode ser um assassino, você não sabe. E eu sempre senti, acho que todo brasileiro sente essa dupla hierarquia, que querendo ou não, você tem que controlar os horários que você vai sair de casa, você tem que controlar os lugares que você vai, porque você sempre está à mercê da boa vontade de pessoas que, em teoria, elas estariam numa escala social de não oferecer perigo nenhum. Você é só uma pessoa normal, com uma renda um pouco mais baixa, que vai lá e vive a vida dela. Porque vamos pensar em um país saudável, uma pessoa que ela é um pouco mais, tem uma renda um pouco menor, você cruza com essa pessoa, você percebe que ela tem uma renda menor, o seu primeiro pensamento não vai ser isso pode dar merda, essa pessoa pode me assaltar, me matar. Não, você vai pensar,
é isso aí, é uma pessoa, uma condição um pouco pior que a minha, mas essa pessoa não vai fazer nada, e se ela fizer, ela será punida. Mas aqui, meio, por mais que exista punição, essas coisas, meio que ninguém sente que o medo de ir para a cadeia, o medo da punição realmente vai coibir alguém de cometer algum crime, se a pessoa quiser. E lendo esse livro que eu estou lendo, que fala do mundo do crime no Brasil, eu percebo que realmente é como se dentro do Brasil tivesse literalmente países separados. Então tem... No outro podcast acho que eu falei as siglas, eu vou parar de falar, porque... Tá vendo, cara? Até eu me podo, sendo um podcast completamente inútil, completamente pequeno, em falar sobre essas coisas, porque, sei lá, cara. Porque, sei lá, pode até ser um medo irracional, mas pode não ser. E esse livro é muito interessante. Depois eu vou ver qual livro que é aqui, eu esqueci o nome agora. Mas você percebe que são literalmente países dentro do Brasil, só que com organizações. Então tem a organização criminosa X, tem a organização criminosa Y, tem a organização criminosa Z, e elas ficam disputando dentro do país com a polícia e com outras organizações. Então, eu sempre senti isso, mas eu nunca consegui ver com clareza. E eu não sei como é que eu fui demorar tanto tempo para perceber isso. Uma das coisas que me fez realmente começar a abrir o olho para isso, por mais que esse cara fale muita merda, mas tem muito conselho útil dele, é o bissexual Ryan Santos, né? Porque ele literalmente fala, olha só, galera, a gente mora num narco-estado, o nosso país é um narco-estado, e aí ele fez uma comparação, tipo, quanto que é uma garrafinha de... Quanto custa, por exemplo, meio quilo de soja, quanto custa meio quilo de, sei lá, meio quilo de café, quanto custa meio litro de gasolina, e depois ele vai lá e solta quanto custa meio quilo de pó. E aí deu esse estalo na minha mente, e daí eu comecei a ler esse livro também, porque eu já estava lendo um livro relacionado a cárcere lá, só que na Rússia, né? Aí eu quis saber, eu vou fazer uma comparação, né, com o mundo do cárcere na Rússia soviética com no Brasil. E depois eu vou ver se consigo fazer uns paralelos sobre as semelhanças e diferenças. Mas a questão é que depois que eu vi isso, eu comecei a pensar realmente, cara, o Brasil ele tem o governo oficial, mas é como se tem os estados oficiais, mas é como se tivessem microestados, não é nem micropaíses talvez, mas microestados que têm a sua própria organização, a sua própria forma de administrar as coisas, e a sua própria moral. E é isso que mais me chamou a atenção, porque beleza, é tráfico, um mundo paralelo onde as coisas acontecem de forma ilegal sempre existiu, eu sempre tive noção disso. Só que quando você se aprofunda mais, você começa a ler sobre o assunto, você percebe que o negócio ele vai além, é literalmente como se fosse um país à parte, porque ele tem a sua própria cultura, a sua própria, isso é importante, a sua própria moralidade e o seu próprio jeito de fazer as coisas. Então, tipo, fica muito... Por exemplo, nós somos brasileiros e a gente está acostumado a simplesmente as coisas não darem certo, as coisas não funcionarem, as pessoas que você quer ver punidas não sendo punidas.
E quando comecei a ler esse livro, fica muito claro porque que é desse jeito. Essas organizações elas têm mais influência e poder sobre as pessoas do que o próprio Estado. Pelo menos as pessoas de baixa renda eu acredito, do país inteiro. Porque essas organizações, principalmente a principal delas, que eu vou parar de falar o nome, porque vai que essa merda, esse podcast viraliza, então eu não vou ficar falando o nome. Mas, por exemplo, as organizações, as principais, elas têm um jeito de fazer as coisas que é meio que, como é que eu posso dizer, convocando, é meio que chamando, não é essa palavra, é aquela coisa que eles fazem na igreja também, mas que eu não lembro agora, que é quando, convertendo, lembrei, eles acabam convertendo nos pedidos da pessoa, porque a pessoa foi presa, e aí lá dentro eles convertem elas pela filosofia, até pela necessidade, porque você vai fazer parte do negócio, vai ter benefício, você vai ser protegido, e se você faz parte de algum bairro periférico ou pobre, não é a polícia que vai te proteger, são essas organizações na maioria das vezes. E aí você vai convertendo as pessoas e você vai percebendo que tem uma dupla moralidade. Então, o que é mais sinistro, essa moralidade paralela funciona melhor do que a moralidade, entre aspas, normal, oficial, a moralidade oficial do país. Então, você tem lá as coisas como elas funcionam do jeito oficial, e você tem as coisas como elas funcionam na prática. E você percebe que os lugares que são dominados por essas pessoas têm uma moralidade que é diferente e que é muito mais funcional. Ou seja, um cara que faz merda dentro desses lugares, ele não vai receber, a punição estatal não vai chegar lá, a punição oficial não vai chegar nesses lugares, mas eles têm a sua própria forma de punir, que é muito mais eficaz, porque é deles. Então, uma coisa que seria uma punição, a punição oficial, ela é basicamente uma piada perto da punição desses caras. Porque a punição oficial é basicamente te mandarem para uma cadeia, onde você vai conviver com outros presos, e lá é meio que as organizações engolem o preso comum e convertem ele a elas, na maioria das vezes, porque senão você vai ser um preso comum, à mercê de alguma organização, seja ela qual for. Então é muito incitativo você acabar entrando, ainda mais se você, sei lá, você já é ignorante, você é baixa renda, aí você entra lá dentro e já tem todo um processo, uma organização lá dentro, que funciona lá dentro, funciona do lado de fora, e você entra lá por qualquer motivo besta e acaba sendo engolido por esse negócio, e ele vai crescendo. E lá dentro existe a própria moralidade deles, onde tem o certo e errado deles, e aí que a coisa começa a ficar bem interessante, porque é literalmente um país à parte. Quem faz parte do grupo deles é tratado de um jeito, e quem faz parte de outro grupo é tratado de outro jeito. Então quem faz parte do grupo recebe um tratamento, quem é neutro recebe outro tratamento, quem faz parte do grupo rival recebe outro tratamento. Para mim isso não é muito diferente de um país em guerra com outro país, entendeu? Para mim não é nem estado, é país mesmo, porque um estado não guerreia com outro estado. Os estados, eles ainda fazem parte do mesmo território, da mesma cultura, da mesma moralidade, até certo ponto. Os estados, eles de certa forma compartilham uma certa renda que vai para o governo federal, e não é isso que acontece. Por exemplo, você tem as organizações no Brasil
ilegais, e elas não compartilham. Não existe um governo, uma organização central que capta dinheiro de todas as organizações criminosas. Cada uma capta o seu próprio dinheiro e cada uma funciona à sua própria maneira. Elas podem fazer acordos entre si, mas elas não compartilham o principal delas com outras, o principal monetário com outras organizações. Ou seja, é basicamente um país que está fazendo negócios com outro país, mas eles ainda são países diferentes, cada país tem o seu meio de organização e a sua moralidade, e eles podem até ter uma cultura e uma moralidade parecida, tipo você pega uma Inglaterra e uma França, uma Alemanha, ou uma Noruega e uma Suécia, podem ser países parecidos, que coadunam em muitas coisas, moralmente, culturalmente, mas ainda são países diferentes e cada um organiza a sua questão financeira à parte. Ou seja, são basicamente países dentro do Brasil. É basicamente isso que eu percebi. Basicamente países dentro do Brasil lutando por território, por poder, por influência e por cultura. E isso fez muito sentido, cara, porque se você... Cara, tem muita coisa que eu li nesse livro. E eu percebi, cara, até o nosso dialeto, hoje, muitas coisas que nós falamos, porque todo mundo sabe da questão de símbolos, né? Você faz um joia, sei lá, você faz um símbolo da paz, você faz qualquer merda assim, qualquer expressão com os dedos que até alguns anos atrás não dava nada, é dito que é um negócio de organização. Mas não só isso, a forma como as gírias que são usadas pelo povo que mora em periferia, o povo normal, os jovens que querem parecer mais descolado e não sei o que, usam gírias tipo pode pá, mano, salve, salve geral. E lendo esse livro eu descobri que muitas dessas gírias são códigos, são os códigos deles. Isso me deixou muito... Cara, isso me deixou muito confuso. É como se eu tivesse de olhos fechados e eu abrisse eles e realmente percebesse o que o país é. Porque, assim, você meio que... porque o Brasil não sei o quê, porque o Brasil, né? Porque o Brasil não funciona. Meio que essa indignação geral é uma coisa que todo brasileiro tem, mas entender como é que funciona essa parte à parte me fez realmente ver como é que as coisas são de fato. Tipo, não é que o Brasil não funciona. Aliás, é que o Brasil não funciona. Porque o Brasil, eu percebo que ele não é um país, ele é um continente cheio de pequenos países ilegais, mas países disputando território e influência entre si, até moralmente e culturalmente. Para mim, o funk, ele é nada mais nada menos do que um soft power fodido desses pequenos países para agrariar, para influenciar e para moldar a forma como as pessoas enxergam a si mesmas e a sua realidade. Porque se você, sei lá, se você voltar 20 anos, essas organizações elas já existiam, mas elas ainda não eram tão desenvolvidas. Elas eram mais... como é que eu posso dizer? Elas eram mais amadoras e menores, então eles não tinham ainda a estrutura para serem grandes o suficiente para ter uma cultura que sai deles e começa a influenciar pessoas que nem sabem como é que esses negócios funcionam. Por exemplo, você pega aí uma Guiana Francesa, uma Angola, entendeu? Pega até aí, sei lá, uma Noruega. São países que, se você for ver bem, eles têm a cultura deles, mas você não sabe como é que é a cultura deles, não sabe como é que funciona,
não sabe como é que... Enfim, você não sabe como é que é a cultura deles. O Brasil também pode se enquadrar nisso, as pessoas até conhecem um pouco da cultura do Brasil, mas ela não respinga para o resto do mundo. Agora, se você pega uma Europa, ou principalmente uns Estados Unidos, ou até uma Rússia, mas principalmente os Estados Unidos, que eu acho que o maior exemplo disso, ele tem um soft power, e agora a China também, mas os Estados Unidos ele tem um soft power fodido. Todo mundo conhece a cultura dos Estados Unidos. Todo mundo sabe como é que os Estados Unidos funciona. Todo mundo sabe como é que é uma família nos Estados Unidos. E o soft power da China agora ele é muito mais amador, né? Ele começou com essa questão de TikTok, que é chinês e tudo mais. Então ele é um soft power, ninguém sabe direito como é que funciona a China e tudo mais. Então ainda é um soft power fraco, né? O que eles fazem é, através do TikTok, exportar merda pro Ocidente, né? Então você fica vendo merda no TikTok o dia inteiro, mas lá onde eles estão, o TikTok ele mostra uma coisa muito mais limpa, vamos colocar assim, uma coisa muito mais edificante, essa é a palavra, do que aqui no Brasil, do que no Ocidente como um todo, né? Só que o soft power americano ele foi absurdo depois dos anos 50, porque assim, o que eram os Estados Unidos até o final da Segunda Guerra Mundial? Ele era só um país emergente igual ao Brasil, ele não era muito diferente. E aí ele teve um sucesso gigantesco economicamente durante a Primeira Guerra Mundial. Eu não sei exatamente porquê, mas eu acho que foi questão de venda de armas, enfim. A Primeira Guerra ela enriqueceu muito os Estados Unidos, mas até então ele era só um país emergente que estava com bastante dinheiro. Ele ainda não tinha uma cultura tão forte assim, e a Europa ainda era meio que o centro do mundo. Só que aí veio a Segunda Guerra, e os Estados Unidos se solidificou, e aí começou um processo muito interessante. Os Estados Unidos começou a exportar a cultura dele para o mundo inteiro, e, por exemplo, o rock nasceu nos Estados Unidos e todo mundo no mundo conhece rock. As bandas que nasceram nos Estados Unidos, o gênero nasceu nos Estados Unidos e ele literalmente foi para o mundo inteiro, nasceu lá e hoje todo mundo sabe o que é rock e nasceu lá. É um exemplo de soft power. Filmes retratando a realidade, assim, filmes contando uma história, mas uma história que retrata a realidade deles, mas que eles exportam para o mundo inteiro. A língua principalmente, né? Porque a língua oficial agora está mudando, mas até então e ainda a língua é o inglês. Então assim, a língua oficial é o inglês. Então assim, a gente está em um mundo onde se você nasce americano, você já nasce falando a língua que todos têm que aprender, entendeu? Você americano, você não tem uma obrigação tão grande de aprender nenhuma língua, mas os outros têm a obrigação de saber inglês só para ficar de igual a igual com você. Tudo por causa do soft power que fez com que eles fossem vistos como assim, todo mundo soubesse, todo mundo absorvesse e todo mundo até certo ponto tentasse imitar a cultura americana, e eu acho que isso foi um forte fator que fez eles se tornarem o que eles são. Não único, mas foi uma coisa que eu acho que impulsionou muito eles. E por que eu estou falando isso? Porque meio que acontece isso no Brasil. É nacional, não é internacional, mas tem um soft power dessas organizações que já se alastrou em questão de 20 anos. O povo fala, 20 anos as coisas eram melhores, o país era melhor. Eu acho que um ponto que ajuda muito é justamente essa questão do soft power que essas organizações elas fazem na cabeça de gente que às vezes não tem nada, nunca mexeu com crime e nada do tipo, porque
se você for ver bem, hoje tem a famosa cultura de quebrada. O que é isso? É basicamente a cultura que indiretamente absorve os trejeitos e as gírias dessas organizações, e o negócio tá tão avançado que, assim, eu fui lendo o livro e as gírias que eles usam para operações e essas coisas já são usadas por todo mundo no dia a dia. Então, assim, culturalmente, essas organizações, elas já tomaram conta do país. Podem não ter tomado conta oficialmente, mas qual é a cultura do país hoje? É o funk, né? Que é basicamente um software. Para mim, o funk, ele pode não ter nascido com essa finalidade, mas ele se tornou muito rápido. É um soft power dessas organizações, muito mais do que o rap, porque o rap ele meio que é uma importação americana, né? Então ele meio que não é genuíno do país. Então existe o rap aqui, ele faz bastante sucesso, mas se você for ver bem, o rap aqui ele não é forte como o funk. Ele tá lá, ele tem o lugar dele, mas se você for ver bem, o carro-chefe mesmo, o soft power principal, o que vaza mesmo, porque o rap ele não vaza tanto, ele fica nessas comunidades e ele não vaza tanto. Até porque o rap ele tem o rap do Brasil, tem o rap da gringa, então o cara que gosta de rap ele consegue gostar do rap brasileiro, mas aí tem o rap gringo, entendeu? Tem o rap, sei lá, se duvidar tem até rap europeu, não sei, mas ele é uma exportação de outro lugar. Já até certo ponto, né? Já o funk não, não existe funk internacional, o funk ele é predominantemente nacional. Então, o funk ele é o rap do Brasil, se você for ver bem. E se você for ver bem, é basicamente isso que as pessoas escutam hoje, majoritariamente. Isso e o sertanejo. E daí eu não sei o que o sertanejo o tipo de soft power que o sertanejo tem. Eu acho que tem, o sertanejo ele também, ele deve ter um motivo para fazer tanto sucesso, mas eu não consigo ver com clareza qual é a questão do sertanejo. Mas o funk é muito claro para mim que ele é um soft power basicamente desses países dentro do Brasil. E sei lá, entender isso foi algo meio, sabe quando você sabe que algo é de algum jeito, mas você não sabe 100%. Eu não sei, sabe quando, sei lá, tem um cheiro ruim na sua casa, você sabe que tem alguma coisa errada, mas você não sabe dizer o que é. Aí um dia você vai limpar a casa, você resolve ver o que é esse cheiro, e você vê o que é, e você fica, caralho, é pior do que eu pensava. É basicamente esses sentimentos. Não é um negócio muito bom de se sentir, não. Na posição de brasileiro, né? Mas é basicamente esse sentimento que ler esse livro está me despertando. Mas é bom, porque é bom saber o lugar que eu vivo, né? E basicamente, agora vamos para a segunda parte desse podcast, que fazer eu vou tentar fazer uma comparação entre essa cultura carcerária no Brasil e como era na União Soviética, porque eu achei assim, é um contraste, né? Eu acabei de ler um livro que relatava como é que era o dia a dia na União Soviética e agora eu tô lendo como é que é no Brasil, né? A única diferença é que o outro livro, que é o Arquipélago Gulag, que eu li anteriormente, ele relata explicitamente da visão de um cara que estava lá dentro,
como as coisas realmente, como era o dia a dia, como o campo funcionava, e ele mescla muito, de uma forma genial, as experiências pessoais dele com a de outros detentos, com como era a questão burocrática, o funcionamento dos campos e toda essa questão. Nesse aqui que eu estou lendo, eles não retratam necessariamente como é a realidade nas cadeias, mas eles retratam como é a questão do funcionamento das organizações, que acaba respingando um pouco, mas em como é o funcionamento das prisões. Quando eu comecei... Voltando aqui, quando eu comecei a ler sobre como era no Brasil, a princípio eu pensei, a diferença principal que eu percebi é que lá você geralmente ia para a cadeia sem saber o motivo, a maioria não sabia o motivo, e lá você precisava se adaptar, e tinha o preso comum, que ia para lá sem saber por que ia, por alguma estupidez, chegar atrasado no serviço, falar mal do Stalin, ou qualquer coisa do gênero, ou então por uma questão de realmente um crime mesmo, né? Roubar, matar. E geralmente os criminosos que eram realmente criminosos, eles não iam lá por uma questão ideológica, mas por uma questão de bandidagem, eles tinham mais privilégio na cadeia do que o cara que ia para lá por uma questão meramente política. E os prisioneiros políticos, eles eram vistos de uma forma muito ruim dentro do Gulag. Eles eram eles estavam no pior nível social dentro do Gulag. E o Brasil, eu comecei a ler, eu vi, cara, aqui é diferente, né? Porque aqui a pessoa tem escolha só, ela não cometeu um crime que ela não vai para cadeia. Mas se você parar para pensar bem, até certo ponto isso é verdade, mas até certo ponto nem tanto. Porque se você cresce numa região que que já faz parte dessas organizações, que já funciona desse jeito, que tem a sua moral própria, às vezes essa moral própria ela não coaduna com a moral oficial, fica muito mais fácil você acabar caindo nesse buraco negro e se juntando a elas. Ainda é uma escolha, mas de certa forma, imagino que você é um jovem, aí você tem o caminho oficial, que é você se virar para sair daquele lugar, daí você vai ter que dar seus pulos, aí você vai ter que se fuder, aí você vai ter que fazer um monte de coisa, e você tem esse caminho que não é uma novidade para você, é uma coisa que você vê desde sempre, é uma coisa que já faz parte da cultura, porque esses lugares têm a sua cultura própria, e você percebe que quem vai para esse caminho tem mais poder, tem mais sucesso, tem mais status, e claro, é uma coisa que óbvio que não vai acabar bem, e você consegue ver isso se você tem um pouco de racionalidade. Mas quando você tem 13, 14, 15 anos, você não é racional. E é geralmente nessa época, às vezes até menos, que as pessoas acabam entrando nesse meio, né? E aí tem aquela questão, né? Quem tem pai presente, pelo menos nessas situações, acaba o pai sendo essa figura racional que fala, não, isso daqui vai dar merda, isso daqui é problema, isso daqui tem um prazo, esse poder, essa saciedade por mulher, por dinheiro, por status, é algo que vai durar pouco e você vai se fuder. Mas o cara... Então o pai, se ele for um bom pai, ele vai ser esse peso racional. Só que se a criança não tiver um bom pai ou não tiver um pai, esse peso racional ele não vai ter, ou ele vai ter muito pouco, e não dá a criança se não vai ter ela não vai ter a racionalidade desenvolvida para olhar a longo prazo, ainda mais crescendo em um meio onde tudo é invertido,
onde você tenta fazer as coisas direito, você é zoado, onde estudar é coisa de fracassado. Então meio que culturalmente, a própria cultura do lugar te leva para você ser engolido por esse país paralelo. E é o que geralmente acontece. Então, para muita gente, meio que realmente não é uma escolha, né? Meio que você já entra lá e faz as coisas. Daí a principal diferença que eu vejo mesmo é que no Gulag, o Gulag, eles ficavam no Gulag, né? Tinha o local certo lá, e lá eles tinham a cultura deles, mas eles realmente eram tratados como vermes pelos carcerários e tudo mais, e por mais que eles tivessem um sistema de hierarquia lá dentro, eles não saíam lá de dentro. Então era realmente entre eles que funcionava a hierarquia, mas lá dentro do Gulag e não fora. Aqui já é o absoluto oposto. A organização, ela funciona dentro e na verdade muito mais fora do que dentro. Então lá era o Estado que te mandava como criminoso político por qualquer estupidez para o Gulag, e você era obrigado a aderir à cultura do Gulag. Aqui é o contrário, você já nasce nessa cultura deturpada, dependendo de onde você nasce, e ir para a prisão é meio que só uma consequência disso. E daí, se você vai para a prisão e você faz parte dessas organizações, são elas que vão te ajudar a sair de lá com mais facilidade, pagar advogado, essas coisas. E basicamente faz você ficar cada vez mais dependente deles, e até mesmo você perceber que vale muito mais a pena fazer parte desse país paralelo e servir a esse país paralelo do que ser só mais um cidadão normal que tem menos dinheiro, poder e status do que as pessoas desse mundo paralelo. Aí você já tem toda a cultura, o soft power, que de uma forma indireta, de uma forma implícita, mas mostra que realmente você é um malandro, você ostentar, demonstrar ali que você tem um poder é o que realmente vai te beneficiar, e você tem tudo certo para um país não só economicamente em ascensão, mas culturalmente também, como de uma forma internacional os Estados Unidos fez nos anos 60, né? Quem era americano, tinha uma vida muito boa, ser americano era algo satisfatório naquela época, era uma época muito fácil para fazer dinheiro no mundo inteiro, mas principalmente na América, e eles tinham toda uma cultura para exportar para o resto do mundo e falar: olha como nós somos bons, olha como viver aqui é muito melhor. Ainda não estava na Guerra Fria, né? Então eles tinham essa necessidade de mostrar: olha como nós somos melhores, olha como o capitalismo é melhor, o capitalismo americano faz você ter uma bela família e liberdade, enquanto o comunismo fode com a porra toda. E esse soft power ele foi muito útil, não só nessa questão ideológica, mas na questão de fazer os Estados Unidos ser conhecido e imitado pelo mundo inteiro. E para mim isso acontece numa menor escala nessas organizações, o que não acontecia tanto no Gulag, porque quem entrava lá perdia quase completamente contato com as pessoas de fora. Então eu acho que a principal diferença de fato de uma prisão assim para um Gulag é que no Gulag você realmente tinha, assim, era um negócio absolutamente criado pelo Estado, onde o Estado tinha um poder absoluto, e mesmo com esse poder absoluto, as pessoas lá de dentro elas conseguiam criar a sua própria cultura e a sua própria forma de sobrevivência. Aqui o Estado ele é fraco, ele prende de uma forma, ele julga de uma forma imbecil e pouco profissional, a verdade é essa, ao passo que essas organizações são fortes dentro e fora da cadeia, tem uma moralidade muito mais forte, eles têm a sua própria, entre aspas, legalidade. Então se você sofre uma injustiça e você é só um cidadão normal, você fica à mercê da justiça normal,
que é lenta, burocrática, não funciona e geralmente só te fode. E se você faz parte de uma dessas organizações e alguém prejudica você, ao invés de você usar a justiça tradicional, que é lenta, que não funciona, que é cheia de corrupção, você usa essa justiça alternativa, que é rápida, eficaz e muito mais truculenta com quem faz merda. E sei lá, é basicamente isso. Dizem que quando você ensina aos outros o que você acabou de aprender, você fixa melhor esses conhecimentos. E eu quero fixar bem esse livro na cabeça. E agora eu vou ver aqui o nome do livro para falar qual que é. E depois disso eu finalizo nesse podcast. Eu acho que por hora eu falei tudo que eu precisava falar para explicar isso, para organizar isso dentro da minha cabeça e para deixar isso bem explicado para você, meu caro ouvinte, que, sei lá, tá com preguiça de ler o livro e não sei. Até porque tem coisa aqui que eu falei que é reflexão minha e que não vai ter no livro. Mas é um livro interessante, sim. O nome do livro é A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil. Ou seja, uma guerra é basicamente como realmente se fossem países à parte, né? Basicamente a Europa na Primeira Guerra Mundial, cheio de países lá, um perto do outro, mas que estão discordando em algumas coisas, e daí eles começam a guerrear entre si, e quem tá de fora acaba se prejudicando também. É a mesma coisa, só que acontecendo de uma forma mais sobre as sombras em um país de terceiro mundo. Mas é isso, fica aí a recomendação de leitura. Até a próxima, até algum dia, fui.